Bom dia, agradecer primeiramente a oportunidade, né, de ter feito parte da equipe que integrou esse estudo, né, e também, né, por ter um público tão interessado nisso, da gente poder expor, né, em primeira mão aí os resultados, né. Então, o que eu vou fazer é uma apresentação mais dos fundamentos que estão atrás dos métodos que a gente utilizou. E a primeira observação nesse sentido, né, é que o volume de produção da nossa agropecuária ele vem aumentando, né, e ele aumenta através de duas estratégias, né. Uma delas é uma estratégia de expansão da área em produção agropecuária, né. Então, a gente continuamente, já há muito tempo, vem aumentando, né, a área em que a gente produz sobre vegetação natural, né, através de desmatamento, e por uma outra via, que é a via da intensificação. Então, aquelas áreas em que a gente já está em produção, a gente produz cada vez mais por unidade diária, né, ganhos de produtividade. Ambas essas vias, elas têm impactos, né, ambientais, né? Então, a via da intensificação, ela tem várias questões, né? Então, com essa busca por ganhos de produtividade, a gente acaba utilizando uma cesta de interferência maior, né? Então, a gente aumenta o uso de defensivos e agrotóxicos, a gente tem muitas vezes a necessidade de irrigação, né? A gente começa a utilizar tecnologias novas, né, inovadoras, que não foram tão testadas ainda em relação aos seus impactos, né? Então, existe também uma preocupação e, por isso, uma necessidade de pesquisa e intervenção pública, né, e regulamentação também da via de intensificação. Agora, a via de expansão, ela traz um impacto mais direto e imediato, né? Então, à medida que eu converto novas áreas que têm cobertura, né, com vegetação natural, que estão contribuindo para a diversidade, para estoque de carbono, né, e para serviços ambientais, à medida que eu converto essas áreas, eu tenho um impacto imediato e direto, né, sobre todos esses benefícios, né. O que a gente proporcionou nesse estudo é uma tentativa de isolar, quer dizer, fazer uma estimativa, né, cenários em que a gente isola, né, o ganho de produção apenas pela via de intensificação. Então, a gente simula, né, alguns cenários em que a via expansionista ela se abre mão dessa via expansionista, que a gente não considera essa via expansionista. E o que foi medido, né, nisso, né, claro que se a gente isola uma via de aumento de produção, a gente vai ter um rearranjo, né, de todo o setor produtivo em torno dessa via, né? Então, qual seria o sacrifício, né, econômico e o sacrifício social para a gente optar, né, se a gente optasse por seguir apenas uma via de intensificação, abrindo mão da via de expansão, né? E a forma que a gente fez isso, né, foi através de elaboração de 3 cenários, né, de phase-out, né, da via de expansão. Um deles é um cenário, do ponto de vista de realismo, muito pouco provável, que seria um phase-out instantâneo, imediato, né? Então, seria quase que um cessamento, né? Uma interrupção a partir de 2016, né? Já está no passado, né? Isso aí, de toda a via de expansão. E outros 2 cenários em que, a hora que o Luiz for descrever os cenários, né, em que a gente usa tendências atuais, né, ou tendências já observadas nas séries históricas de redução de desmatamento, projeta isso até 2030, e, com isso, consegue gerar cenários possíveis em termos de redução gradual do desmatamento e a não utilização dessa via a partir de 2030, né?
Muito rapidamente sobre os métodos que a gente utilizou. Então, a gente tem uma modelagem atualmente no Geolab, numa Flora, que é uma modelagem muito detalhada. Então, a gente tem bancos de dados em que a gente aplica as decisões, né, do modelo para todos os imóveis rurais individualmente, né? Então, a gente roda um modelo que tem 7 milhões de polígonos, né, de terras públicas e privadas, e para cada imóvel a gente define já como é que ele vai ter que ser, qual que é o cenário em que ele vai ter de consolidação de áreas que são disponíveis, né, para conversão, né? Então, vegetação natural, florestas que não estão protegidas pelo Código Florestal e por outras leis, como a Lei de Mata Atlântica, né? Então, a gente tem um estoque, né, muito bem calculado, imóvel por imóvel, de quais são os ativos protegidos, né, de vegetação natural, quais são os ativos que ainda podem ser desmatados. Eu não vou entrar em detalhes dessa metodologia, porque é uma metodologia que a gente vem aprimorando aí nos últimos... Acho que a primeira versão desse modelo já tem quase que uns 12 anos que a gente começou a mexer com isso, e a gente confia bastante nesses modelos, né, e faz regularmente publicações em revistas científicas internacionais em que a gente expõe todos esses modelos e, enfim, tem um crivo bastante forte. A gente confia muito que esses dados eles representam de forma suficientemente adequada a realidade que a gente está querendo demonstrar, né? A gente conseguiu aplicar esses cálculos, né, de desmatamento zero para 3 biomas, né, Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Infelizmente, o bioma Pampa e Pantanal ficou fora desse estudo pela falta de dados sobre tendências de desmatamento ou de conversão de áreas nesses biomas, né? Então, eles ficaram, num primeiro momento, fora dessa análise, né? E, talvez, já quase passando para o Luiz, que vai explicar os cenários, né? A maior novidade que a gente colocou em alguns cenários seria uma novidade em que a gente considera, né, a via de expansão sob um olhar de aptidão agrícola, né? Então, deixa eu tentar explicar isso, né? Quando a gente está expandindo, né, os dados empíricos, a prática que a gente observa, né, em desmatamento, que quando a fronteira agrícola está expandindo, é meio no vale tudo, né? Então, você tem incorporação de áreas nessa expansão que permitem a intensificação, que permitem abrigar essa tecnologia agropecuária que está se tornando cada vez mais sofisticada, cada vez mais demandante em condições biofísicas para que ela funcione bem. E você tem a abertura, né, o desmatamento de áreas que não, em climas marginais, solos marginais, que nem permitem essa via de intensificação. Então, a gente criou 2 cenários. Um deles é um phase-out do desmatamento, em que a gente estaria concedendo, né, para o desmatamento apenas áreas que, no futuro, podem ser intensificadas, e um outro cenário em que continua essa regra do vale tudo, né? Então, em que a gente continua abrindo áreas que vão gerar algum benefício imediato, né, econômico imediato, no momento da conversão, mas que depois não tem chance, né? A gente já sabe que não tem chance de abrigar uma tecnologia altamente produtiva, e são áreas que vão perder, né, os serviços ambientais, a biodiversidade e o carbono, mas que depois não vão reverter em rendimentos, né, e uma agenda aí agrícola altamente produtiva, né? Então, com isso, eu passo para o Luiz, né, para ele explicar os cenários. Bom dia, obrigado, Gerd. Só rapidamente reforçar que essa colaboração com Escolhas Primaflora tem sido um grande prazer e um trabalho super interessante. A gente espera colaborar mais. Isso faz parte de uma colaboração com o Geolab e o time da Exalc, do Atlas da Agropecuária Brasileira, e se aproximar do Bento, lá em Piracicaba, na Exalc, também a gente aprendeu muito, então tem sido um grande aprendizado.
Então, quais foram os cenários simulados para estudar o fim do desmatamento? Primeiro, a gente teve que seguir uma linha de base. A linha de base é o desmatamento segue seguindo tendências de anos anteriores. A única restrição que a gente colocou é que o desmatamento em terras privadas somente ocorre dentro do que é permitido pelo Código Florestal. Então, o Código Florestal é respeitado e o desmatamento em terras privadas ocorre seguindo o que se tem de estoques de terra disponível que poderiam ser potencialmente desmatadas. E o desmatamento em terra pública, que é 100% legal, ocorre seguindo também as tendências de anos anteriores, tanto no Cerrado quanto na Mata Atlântica e na Amazônia. Daí a gente tem o primeiro cenário, que é o cenário de desmatamento zero absoluto, que o desmatamento acabou em 2016 em todos os biomas, em todos os estados no país, e segue zero até 2030. O cenário 2, como o Gerd já comentou, a gente alcança o desmatamento, nos dois cenários, 2 e 3, a gente alcança o desmatamento em 2030, o desmatamento zero em 2030, mas com pequenas variações. Então, o desmatamento em terras públicas e na Mata Atlântica segue a tendência dos anos anteriores até 2020, e, a partir de 2020, ele muda para uma trajetória de zerar em 2030. E o desmatamento em terras privadas, ele segue seguindo as tendências dos anos anteriores para o futuro, mas ele somente ocorre nessas terras de maior aptidão agrícola, onde o potencial de produção é maior. O cenário 3 ele é muito similar. A única diferença é que o desmatamento em terras privadas ocorre sem nenhum critério de aptidão, ele ocorre sobre todos os estoques de terra privada, seguindo as restrições impostas pelo Código Florestal, mas sem nenhum critério de aptidão. Então, uma linha de base projeta o desmatamento para o futuro a partir das séries históricas, um cenário de zero, acabou tudo em 2016, e 2 cenários que o desmatamento zero em 2030, mudando de trajetória a partir de 2020, um com uma restrição de aptidão, outro sem restrição de aptidão. E, para fechar essa parte, a síntese disso tudo, tem vários números intermediários, são as datas onde acabam os estoques de terras com vegetações nativas com potencial para serem desmatados legalmente, né? E daí a gente dividiu pela Amazônia e pelo Cerrado. E o que chama a atenção, o DZ2, né, que é esse com aptidão, está muito próximo. Em alguns cenários, em alguns estados, já acabou esse estoque de terras onde era possível desmatar segundo a lei, como, por exemplo, o Maranhão, o Acre em 2019, o Pará em 2019, Rondônia em 2018, enfim. Esse estoque está muito próximo do fim. Se a gente seguir essa regra que o Gerd colocou de abrir sem critério, esses estoques duram mais, mas, mesmo assim, em alguns estados, como no Maranhão, isso acaba em 2022. Né? Então, chama a primeira atenção, esse dado é novo. A gente não tinha visto ele ainda, o Geolab, o time do Gerd, já tinha uma intimidade com ele, mas a gente nunca tinha visto ele publicamente. E, para o Cerrado, os estoques duram mais, a gente tem mais terras com vegetação nativa potencialmente desmatável, segundo o Código Florestal, mas com o cenário de respeitar a aptidão, alguns estados, né, tem Cerrado no Paraná, por exemplo, caso nem todos tenham conhecimento, mas no Tocantins é 2020, São Paulo 2028, no Piauí 2020, se a gente seguir critérios de mais rigor de aptidão, e no cenário sem critérios isso entra o século XXI, o século XXII, enfim. A gente tem um estoque muito maior caso resolvesse sair desmatando sem nenhum critério, seguindo apenas as imposições do Código Florestal. E isso é a entrada para o professor Bento fazer a modelagem econômica. Bento, eu passo a bola para você, então, seguir com o prato principal do trabalho. É outra apresentação aqui. Isso. Aqui. Não, vai tranquilo. É esse, né? Bom dia. Eu sou o Joaquim Bento, sou professor da Exalc, Piracicaba. Eu quero agradecer o convite para estar aqui, tanto do Escolha quanto do INSPER, participando desse evento, dessa oportunidade, e discutir com vocês os resultados desse nosso levantamento, né? Bom, isso que nós fizemos aqui é fruto de um desenvolvimento muito recente
na área de avaliações de políticas ambientais, que é o desenvolvimento de grandes modelos numéricos de economia, né, que foi possibilitado muito recentemente pelo grande desenvolvimento da capacidade computacional, né. Em termos teóricos, essa ideia de modelos de equilíbrio geral já existia há muito tempo, mas eles só puderam ser trazidos para a realidade empírica, né, quando nós pudemos passar a computar esses resultados em computadores pessoais como esse que nós temos aqui hoje, né? Então, esse tipo de política ambientais, que tem um impacto muito geral nas economias, né, a metodologia de escolha na área de economia hoje são esses modelos que se chamam modelos computáveis de equilíbrio geral, né, e que eu vou apresentar muito rapidamente para vocês, além dos resultados, né? Então, como o Gerd e o Luiz já apresentaram aqui, o nosso objetivo é tentar colocar números sobre esses impactos econômicos de cenários de desmatamento, né? Como a Ana apresentou no início, né, discutiu, é uma discussão muito importante na nossa economia. Nós temos em todos os compromissos brasileiros no exterior, né, os nossos compromissos com relação à redução do desmatamento são importantíssimos do ponto de vista da nossa capacidade de atingir os cenários, os compromissos que nós temos junto à comunidade internacional, na COP21 principalmente, né? E a grande novidade que nós trazemos nesse estudo, além da avaliação econômica em si, é a capacidade de pegar essas informações georreferenciadas que foram levantadas pelo Geolab, pelo Imaflora, né, de forma muito detalhada. De maneira que as projeções que nós fizemos hoje, nós temos segurança de que não estamos, por exemplo, avançando em estoques inexistentes ou que estamos fazendo expansão em áreas de pecuária que são inaptas para a agricultura. Tudo isso foi controlado no estudo, né? Nós sabemos que essas expansões que nós estamos simulando são, em primeiro lugar, viáveis do ponto de vista físico, né? O que, antes dos dados que o Geolab e o Imaflora nos trouxeram, de fato, nós não tínhamos essa informação. A gente tinha uma informação muito mais geral e hoje nós temos informações muito mais detalhadas, como eu vou mostrar para vocês, né? E, de forma particular, nós temos as informações por regiões e eu vou mostrar algumas coisas para vocês também, em 2 regiões em particular, que foram, a gente olhou com um pouco mais de cuidado no estudo. Okay? Então, o modelo, pessoal, eu não pretendo me estender nisso aqui, mas apenas para vocês terem uma noção, é um modelo matemático, uma grande quantidade de sistema de equações que tenta modelar o comportamento das empresas, dos agentes produtivos, das famílias enquanto consumidores, né? Tudo isso num ambiente consistente, do ponto de vista da contabilidade nacional. São 110 produtos, 10 tipos de famílias, 10 tipos de trabalhadores, o que nos permite fazer alguma análise distributiva, que eu vou mostrar também. Nós temos 27 regiões no estado, etc. Então, isso é um modelo que tem milhares de equações, não é? E, de fato, é uma massa de equações que são resolvidas numericamente, né? Esse modelo ele é calibrado inicialmente para 2005, ele é atualizado no período histórico. Obrigado. Ele é atualizado no período histórico até 2015, com base na observação passada da economia, e a partir de 2016, do ano passado, nós começamos, de fato, a simular o cenário, né? Claro que a pesquisa começou o ano passado, então o cenário incluía 2016, que, como o Gerd lembrou, já é passado, né? Muito bom. Como é que esses modelos dinâmicos eles funcionam, né? São modelos de simulação. Nós não conhecemos o futuro, né? Então, o que nós fazemos inicialmente é estabelecer um cenário o que seria uma economia brasileira no futuro, com base no que nós chamamos de cenário da linha de base, ou business as usual, como os economistas gostam de falar, né? É uma tendência, uma trajetória inercial de crescimento, né? E em relação à qual nós vamos comparar os nossos cenários de política, que são os cenários de desmatamento que o Luiz apresentou para você, e o Luiz e o Gerd apresentaram. Okay? Então, nós vamos comparar. Nós temos um cenário base, em relação a esse cenário, nós vamos introduzir as políticas e vamos comparar o desvio da economia em relação a esse cenário base, não é? E a isso nós vamos atribuir o resultado da política, né? Então, como foi apresentado já para vocês, eu vou só repassar rapidamente aqui. No nosso cenário base, nós temos as projeções de crescimento populacional do IBGE até 2030, por estado, não é? O que representaria aí um crescimento de 20% da população até 2030. Nós projetamos um crescimento do PIB real do Brasil de 2,5% ao ano, como vocês podem ver, uma projeção relativamente otimista, com base no que nós temos até aqui, mas a partir do ano que vem parece que já se enquadra melhor, né? Nós temos as projeções de desflorestamento por bioma, que são essas, aí nós temos no total até 2030, se nós projetássemos
o desflorestamento como aconteceu na média dos últimos 5 anos, que foi a hipótese que nós adotamos para a linha de base, nós teríamos um desflorestamento de 7,4 milhões de hectares no bioma Amazônia, 6 no bioma Cerrado e 0,3 na Mata Atlântica, que ainda continua, por incrível que pareça, né? Nós projetamos um crescimento da área de culturas de 2,5 milhões de hectares por ano, que é a média também dos últimos 5 anos, e projetamos um crescimento forte na área de silvicultura de quase 0,5 milhões de hectares por ano, 500 mil hectares por ano. Então, esse é o cenário da economia, base, em relação ao qual nós vamos comparar os nossos cenários de política, né? Os cenários de política são esses 3 que já foram mencionados aqui também. O cenário 1 seria um desmatamento zero, ou seja, obviamente um cenário utópico, mas nós queremos ter esse cenário como referência, né? Então, nós teríamos uma interrupção total do desmatamento em 2016. Okay? No cenário 2, nós temos esse desmatamento público, que vai sendo zerado gradativamente até 2030, o desmatamento em áreas públicas, né? Desmatamento ilegal, e o desmatamento privado prosseguiria apenas sobre os estoques de elevada aptidão agrícola, ou seja, é um cenário de desmatamento onde haveria alguma racionalidade, como o Gerd lembrou aqui, do ponto de vista de desmatar apenas as melhores terras, né? E o cenário 3 é muito parecido com o cenário atual. Nós teríamos o desmatamento público zero até 2030, mas o desmatamento privado prosseguindo sobre os estoques existentes, como tem sido a dinâmica do desmatamento até aqui. Okay? Então, são os 3 cenários que nós vamos utilizar. E o que nós fazemos, né? Esses cenários, como que nós comunicamos esses cenários ao modelo? A nossa ideia é a seguinte: com base nas observações dos últimos anos, nós sabemos que a agricultura dificilmente ela deixa de expandir por força da taxa de retorno mais alta da agricultura em relação à pecuária. Então, a nossa hipótese de base é que o que se reduz quando nós reduzimos o desmatamento é a evolução da área de pecuária. Okay? Como que a agricultura pode se expandir nesses casos? Bem, ela se expande sobre pecuária. Nós tivemos diversos casos no passado, toda a experiência do Proálcool na década de 80, as experiências recentes de expansão da soja, não é, nas áreas consolidadas, e nós sabemos que isso é assim que acontece. Okay? Então, a nossa hipótese aqui principal é que toda essa redução do desmatamento implica, de fato, uma redução da área de pastagem, né? A agricultura continuaria expandindo. E nos nossos cenários, né, aqui nós temos a variação por estado, mas se nós olharmos a última linha, nós temos que no desmatamento zero absoluto, então, o que o nosso modelo simula é uma redução de 13,7 milhões de hectares de áreas para agricultura e pecuária, mas, de fato, uma redução de área de pecuária de 13 milhões de hectares em relação ao que seria a linha de base, né? Na segunda hipótese, no segundo cenário, um desmatamento que seria metade, uma redução que seria metade, e no terceiro cenário, uma redução muito pequena, né? Então, esses números, isso é o que foi imposto ao modelo como choque exógeno ou o choque de política. Okay? Eu vou passar diretamente para os resultados, nós vamos ter oportunidade, só que nós temos um número enorme de resultados, mas eu vou focar principalmente nos dados do custo social, que eu estou chamando de custo social, que é a redução do PIB, né? Em relação à linha de base. Então, o cenário mais drástico aqui é o primeiro, desmatamento zero absoluto. Ou seja, se nós interrompêssemos completamente o cenário, o desmatamento, não é? E a agricultura expandisse naquelas taxas que eu já falei para vocês, até 2030, nós teríamos uma economia em 2030 que teria um PIB de 0,62% menor acumulado em 2030 do que seria essa economia com o desmatamento prosseguindo as taxas normais. Okay? Obviamente, os outros 2 cenários, como nós temos reduções muito menores do desmatamento, né, nós teríamos uma redução de PIB 0,22 no segundo cenário e menos 0,03, praticamente nada no terceiro, porque a redução de área é muito pequena, né? Então, como nós podemos ver aqui, isso é o reflexo dessa pecuária, da área de pecuária um pouco menor em 2030, em termos agregados comparado com o cenário base. Okay? Esse é um primeiro resultado muito importante, né, porque, enfim, é um número para a gente começar a discussão. Okay? Nós temos uma queda de PIB muito pequena, e vejam que até aqui nós não temos nenhuma hipótese não temos nenhuma hipótese exógena de mudança tecnológica. Tá? A agricultura está evoluindo com a tecnologia normal até aqui. Obviamente, quando nós olhamos para os dados regionais, nós temos uma variação mais interessante, é muito diferente, né? Aquela variação de 0,62 nacional, quando nós olhamos para os estados da fronteira, principalmente, são variações muito maiores de PIB. Ainda pequenas em termos absolutos, porque nós estamos olhando para um acumulado em 2030, okay? Uma queda acumulada em 2030 comparado com a linha de base, mas há claramente uma
uma perda assimétrica, né? Então, os estados da fronteira, Rondônia, Acre, Pará e Mato Grosso, principalmente, mas também a região do Mato Piba, enfim, né, teriam perdas muito maiores, o que, obviamente, se entende pela expansão da fronteira maior nesses estados, né? Em termos distributivos, a gente procurou olhar um pouco. É óbvio que esse PIB menor tem suas consequências distributivas. Okay? E se nós olharmos aqui a distribuição dos salários reais, nós temos aqui esses OCC1 até o OCC10, são 10 tipos de trabalho, o trabalho classificado em 10 tipos de salário, né? Começando do salário OCC1, são os trabalhadores menos qualificados da economia, e o 10 os mais qualificados. E o que nós podemos observar é que esses cenários todos implicam numa queda do salário real, que é monotônica do mais pobre, do trabalhador menos qualificado para o mais qualificado. Ou seja, os trabalhadores menos qualificados, obviamente, como as atividades ligadas à agropecuária são mais intensivas no uso de trabalho pouco qualificado, obviamente, esse tipo de trabalho vai ter que sentiria mais essa queda do desmatamento, né? Isso é um efeito social importantíssimo, a nosso ver, né, que deveria ser observado. Quando nós olhamos para os dados das famílias agora, anterior era trabalho, agora é família, né? As famílias, os trabalhadores, obviamente, se reúnem em famílias, que são as unidades de consumo, né? Novamente, POF1 são os trabalhadores, as famílias mais pobres, e POF10 são as famílias mais ricas. Os trabalhadores mais pobres, em geral, estão nas famílias mais pobres, e isso é um índice de consumo real das famílias. Novamente, como nós podemos ver, as famílias mais pobres são mais afetadas por essas políticas do que as famílias mais ricas, né? As famílias mais ricas têm, por diversas razões, uma pelo lado da composição da renda e outra pelo lado da própria composição do consumo. As famílias mais pobres têm uma parcela do consumo de alimentos maior na composição da sua cesta de consumo, né? E aí nós nos perguntamos, o que seria necessário para a gente zerar essas perdas em termos de ganhos de mudança tecnológica, né? Então, nós fizemos a simulação e o que a gente obtém é isso aí. Por exemplo, no estado do Acre, se a bovinocultura de corte, que é muito afetada pela política, crescesse 1% a produtividade ao ano entre 2016 e 2030, acima do que tem crescido na linha de base, nós estaríamos praticamente zerando aquelas perdas que nós estamos observando, né? O crescimento, a estimativa de ganho de produtividade tem sido aí na faixa de 1,5% a 2% ao ano na pecuária, né? De forma que, nesses estados mais seriamente afetados, nós teríamos que ter um ganho de crescimento da produtividade um pouco acima do que nós temos observado até aqui. Okay? Rapidamente, eu estou com pouco tempo aqui, mas a gente olhou um pouco mais de detalhe para o Pará e Mato Grosso, né? E o que a gente observa é basicamente uma reprodução em escala um pouco ampliada do mesmo efeito, né? O PIB do Pará e do Mato Grosso caem mais. Nós temos aqui, esses dados mostram o desmatamento, né, nos estados do Pará e Mato Grosso. No Pará nós temos só bioma Amazônia, em Mato Grosso teríamos tanto a Amazônia quanto o de bioma Cerrado, né? E os resultados em termos de variações percentuais, a perda do PIB está aqui, né, muito maiores do que as perdas nacionais. Obviamente, esses estados têm um desmatamento relativamente maior do que os demais estados. Além do mais, a agropecuária tem uma participação no PIB desses estados muito maior do que os estados do Sudeste, por exemplo, né? De maneira que, como era de se esperar, esses estados têm uma perda de PIB maior, que seria, no caso de Mato Grosso, por exemplo, 3%, no caso do desmatamento zero acumulado em 2030. Né? Do ponto de vista dos salários, a história se repete, né? Nós temos uma queda dos salários reais maior das famílias mais pobres nos dois estados, e maior do que na média nacional, em todos os cenários, né? Do ponto de vista do consumo das famílias, é exatamente a mesma coisa, só que amplificado, né? Essas famílias dessas regiões perdem proporcionalmente mais do que a média nacional, né? Pelas mesmas razões. Então, nós temos aí perdas de consumo real que poderiam chegar a 3%, 3,4% acumulados em 2030 no estado do Pará, né? Um pouco menos no estado até 6% no estado do Mato Grosso, como a gente pode ver aqui. É uma perda importante nesse caso, né? De forma que só a gente vai ter oportunidade para discutir melhor esses resultados, mas, do ponto de vista das considerações gerais e dos principais insights que esse estudo nos traz, não é? Eu destaco alguns. Em primeiro lugar, do ponto de vista agregado, as perdas são pequenas e, por tudo que nós podemos analisar da composição, da participação dos fatores de produção, da participação dos fatores primários na economia brasileira hoje, essas perdas não têm como ser muito grandes mesmo, né? O que nós observamos, contudo, é que as perdas regionais podem ser mais relevantes, ou seja, é importante trazer para a discussão essa questão da distribuição
interregional dentro do Brasil. Esse é um elemento fundamental que nós temos que trazer em todas as discussões sobre redução do desmatamento, né? Elas estão concentradas em alguns estados, enquanto os ganhos sociais são ganhos da sociedade como um todo, não só da sociedade brasileira, como da sociedade internacional, e eu friso isso aqui. Não é? As perdas estão muito concentradas regionalmente. Esse é um elemento central para a nossa discussão, né? Mais do que isso, as perdas de bem-estar estão concentradas em famílias mais pobres. Okay? Esse é outro elemento central nas nossas discussões, né? A gente modifica as hipóteses do modelo, o número cresce um pouquinho, diminui um pouquinho, mas isso não se modifica. Okay? E existe toda uma lógica muito consistente por trás dessa ideia de que essas políticas de redução de desmatamento afetam negativamente mais as famílias mais pobres. Okay? Embora as perdas sejam relativamente pequenas, é importante que a gente mantenha isso em foco, né? E, finalmente, eu destaco que, nesse momento, o que foram avaliadas são apenas esses custos sociais medidos pela perda de PIB, né? Que eu estou chamando de custo social, essa perda do produto social, do PIB, não é? Mas nós ainda não temos como avaliar os ganhos ambientais dessas políticas. Okay? Então, ainda é esse nosso modelo, né? Certamente são ganhos enormes, mas nós não temos hoje ainda como dimensionar ganhos. Nós já temos capacidade para dimensionar os ganhos em termos de emissões, não estão nesse estudo aqui, porque é uma coisa que nós estamos sendo finalizada, não é? Mas os ganhos em termos de água, de clima, de preservação do patrimônio genético, etc., tudo isso ainda é impossível ser avaliado nessa escala. Okay? De forma que não estão incluídos no nosso modelo. Muito obrigado, fico à disposição aqui. Eu acho que nós vamos ter mais tempo para discutir.